me chamo Roberta Campos, eu sou professora de História da Rede Municipal de Itaguaí, sou formada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e hoje eu vou apresentar uma aula sobre a história social de Seropédica. Esse projeto ele é vinculado à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro com financiamento da FAPERJ. A gente estudou todos os municípios da Baixada Fluminense e pensamos em sua aplicabilidade para a sala de aula. Bom, nessa apresentação que eu vou oferecer aqui hoje, eu decidi fazer uma apresentação da pré-história aos dias de hoje, né? Então, nesse sentido aqui, a história de Seropédica não começa na sua emancipação, né? A gente resolveu fazer uma história territorial, para falar a verdade, né? Então, a gente voltou lá para o século XV, tá certo? A gente não vai começar pelo século XVI, a gente vai começar pelo século XV, né, para o caso específico de Seropédica, tá bom? Recentemente, né, a partir de 2008, uma via cortou, né, o território de Seropédica, né, o arco metropolitano, né, e no momento em que essa via começou a ser construída, foi necessário chamar, né, para participar desse processo os arqueólogos, né, porque foi encontrado uma grande quantidade de material histórico e pré-histórico, né, sobretudo de povos tupinambá, né, de povos de origem tupi-guarani. Então temos aqui, né, os nossos primeiros personagens do território de Seropédica, do atual território de Seropédica, né, que são as populações tupinambá. Nessa imagem que vocês estão vendo aí, nós temos o iabinho, né, que é acho que é o iabito, na verdade, é o iabito, né, que é o mascote do Instituto de Arqueologia Brasileira, que responsável pelas escavações do arco metropolitano. Né, dezenas de sítios arqueológicos foram abertos, né, com a possibilidade de muito mais ainda a ser encontrado, né, porque as escavações se concentraram ali nas margens da via do arco metropolitano, né, então existe uma expectativa, né, de que o território tenha muito mais material, sobretudo de origem indígena, tá certo? E o iabito, né, ele é uma urna funerária dos povos, né, indígenas. É a representação de uma igaçaba ou de um camucim, tá certo? Que era a forma de enterro, né, feita por essas populações, tá? Que eram feitas em vasos de barro com várias camadas superficiais, tá ok? E no geral elas eram enterradas no interior da aldeia, né, próximo ali ao espaço, né, de convívio e moradia desses povos, tá certo? E bom, 3 importantes sítios, né, foram, na verdade, 3 importantes sítios pré-históricos na altura de Seropédica foram escavados, né, e foram nomeados pelos arqueólogos como Aldeia Japeri, Aldeia Mundaba e Aldeia das Igaçabas. Esses sítios, gente, se mostraram ao olhar da arqueologia como aldeias de grande porte, tá certo? Com abundância de cerâmica tupi-guarani, a gente escreve assim tudo juntinho em itálico para se referir à cerâmica. Através da cerâmica é possível você identificar o grupo étnico, né, por conta dos detalhes, né, feitos nas peças, né. As cerâmicas, elas eram todas confeccionadas pelas mulheres indígenas, tá certo? E cada grupo tinha ali, às vezes cada mulher, né, cada artesã, né, vamos dizer assim, tinha a sua forma de elaborar esses materiais, né, que serviam tanto para os rituais funerários, né, como é o caso do camucim, da igaçaba, como para objetos do cotidiano, do dia a dia, panelas, vasilhames, tá? Instrumentos diversos que eram utilizados sobretudo para alimentação, tá ok? E aí, assim, eu acho super bonitinho o iabito, acho que é super legal a gente levar para a sala de aula, né? E assim, dizer que
nós historiadores, a gente tem que respeitar mais os arqueólogos, né, e utilizar mais as suas contribuições, inclusive para que a gente possa compreender melhor a história indígena brasileira, né, enquanto no Egito e em outros países europeus, né, tem uma valorização muito grande, né, dos seus povos antigos, a gente precisa dar a mesma valorização para os povos indígenas no Brasil, né? Então, assim, eu acho que é uma questão política, né, os historiadores defenderem a importância da arqueologia brasileira, né, a importância dos povos indígenas, né? O professor Paulo Seda da UERJ costuma falar em história antiga do Brasil e não em pré-história, né, já que nós historiadores já utilizamos outros objetos como fonte, né, não apenas os documentos escritos desde a escola dos análises, não é mesmo? Então, a gente começar a valorizar essa história antiga do Brasil, começar a valorizar a arqueologia, né, baseada em artefatos e produtos, né, da cultura indígena, tá certo? E, bom, além de evidências de ocupações secundárias, né, então, além dessas grandes aldeias encontradas, também há ocupações secundárias. Como eu falei, a expectativa é que a região da Baixada Fluminense, em geral, seja ampla, né, em materiais da nossa história antiga, né? E aí, bom, no caso do tracejado ali do arco metropolitano, no que tange a região de Seropédica e Itaguaí, a maioria dos artefatos são do século XV. Então, acredita-se, né, que, segundo Ondemar Dias, que é um dos responsáveis por essa análise da arqueologia no Vale do Guandu, né, essas populações são as populações que lidaram com a conquista europeia. Tá certo? Então, né, não apenas pela sua importância, né, enquanto civilizações que são, mas pelo seu contato com a sociedade colonial, né, que vai se dar ali no século XVI, tá bom? Universo mapeado, é o que eu estou explicando, né, um universo mapeado até o momento, né, e a estimativa da arqueologia de ao menos 10 aldeias indígenas de grande porte nessa região de Seropédica e Itaguaí, tá bom? Isso aí eu já falei, beleza. Então vamos avançando. Pronto. E aí, bom, nesse território, né, a maior propriedade escravista dos jesuítas na América, né, tenhamos isso como um marco, né? Mas o que eu posso falar a respeito da Fazenda Santa Cruz? Maior população escravizada durante muito tempo, né? No texto original, né, que vai acompanhar essa aula, tudo isso está muito mais bem esmiuçado, né, gente? O texto escrito ele permite, né, mais aprofundamento, né, do que uma aula, né? Então, sugiro que vocês leiam os textos originais, né? A média deles são de 30 a 50 páginas, então, assim, um capítulo, né, e abordando um monte de assuntos, né? Eu vou da arqueologia aos dias de hoje, né, da pré-história aos dias de hoje, então recomendo muitíssimo, assim, que vocês façam a leitura do texto original também, tá bom? O que foram os aldeamentos coloniais? Aí, bom, aí a gente volta novamente para a seara da questão indígena, né? Como eu falei para vocês, né, a escravidão indígena, ela foi um fenômeno, sobretudo em São Paulo, mas os paulistas iam fazer bandeiras em todo o sul da colônia, Paraguai, né? Então, assim, e escravizavam, traziam essas populações para São Paulo como escravizadas, tá? E lá a produção era uma produção não só de subsistência, mas também de alimentos que a própria colônia consumia, né, em geral, tá? No caso do Rio de Janeiro, os jesuítas e a família Corrêa de Sá tiveram um papel um pouco mais predominante, né? No início, a família Corrêa de Sá também fazia bandeira, mas depois elas foram adotando um outro projeto, né, em conjunto aí com a coroa portuguesa e os jesuítas, né? Foram adotando a ideia dos aldeamentos coloniais, aldeias coloniais, missões jesuíticas, aldeias del Rei, vão aparecer na documentação com diversos nomes. A principal especialista nesse tema aqui no Rio de Janeiro é a professora Maria Regina Celestino de Almeida. Ela tem o livro Metamorfoses Indígenas, que também indico demais que vocês façam a leitura para poder entender como que se deu, né, esse processo, né, de estabelecimento de populações indígenas nas proximidades, né, da vida colonial, né, digamos assim, né?
dos redutos coloniais, tá? Os aldeamentos coloniais eram uma espécie de reduto colonial, só que praticamente liderado ali pelos povos indígenas, né? A professora Maria Regina Celestino de Almeida, ela vai dizer que os aldeamentos coloniais eram espaços híbridos, digamos assim, né? O argumento passa por aí, né? Que eram espaços, sim, de processo colonial, porém regido, governado, com margem de manobra para os próprios povos indígenas, né? O que acontecia, gente? Inicialmente, os jesuítas estabeleceram um processo de conversão das populações indígenas que era itinerante. Eles iam até as aldeias originais para fazer a conversão, para transformar em aliados, para ter ali um cabedal junto a essas populações indígenas. Obviamente, grupos se recusavam, estabeleciam processos de luta, de guerra, né? Quando era esse o comportamento, a colônia fazia o que a gente chama de guerra justa, que de justa não tem nada, né? Se opusessem à expansão do catolicismo, uma guerra seria movida. Percebem? Algo semelhantíssimo, né, ao processo de bandeirantismo, tá certo? Então, né, bom, se aceitassem, né, essa expansão da fé cristã, seriam trazidos para redutos próximos aos colonizadores, né? Então, assim, a questão é que tinha aí vários interesses envolvidos, né? As populações indígenas não iam fazer essa viagem longa, como foi o caso, por exemplo, dos povos indígenas que vieram da Lagoa dos Patos, em Santa Catarina, para Itaguaí, que era um grupo carijó, de mais de 400 pessoas carijó, né? Eles não iam fazer a viagem a pé, de lá até Itaguaí, enfim, pode ter sido de barco, né? Não temos essas evidências. Fizeram essa transposição, esse descimento, o nome disso é descimento, né? Em troca de nada, em troca de ser explorado. Existia aí um argumento, né, que permitia, né, benefícios e malefícios, né? E essas populações se colocavam em marcha, então, para ficar próximas a redutos, né? Como eu falei para vocês, né, na aula sobre queimados, eu vou falar um pouquinho sobre a guerra na Baía de Guanabara, que é a Batalha de Uruçumirim, a fundação do Rio de Janeiro. Nessa aula eu explico isso também, que os povos indígenas se posicionaram, eles tinham interesses. Alguns se aliaram a franceses, outros se aliaram a portugueses, né? E aí, mas e os que resistiram? Os que resistiram, a gente também tá fazendo pesquisa historiográfica, né? Os que sofreram ali diretamente a guerra justa, né? Então, assim, a questão é, cada caso é específico e a gente precisa analisar, certo? Não dá para generalizar, né? Então, quando a gente fala, o genocídio dos povos indígenas, houve um genocídio, mas isso também, ao mesmo tempo, é uma faca de dois gumes, porque a gente invisibiliza os que permaneceram construindo as suas existências, né? Não é à toa que estamos aí, povos indígenas, até hoje. Não é mesmo? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente precisa dar visibilidade a processos de resistência, de luta, a gente também precisa compreender esses que escolheram lutar e viver próximo aos redutos coloniais, porque para eles isso em alguma medida significou sobrevivência, tá certo? Então, assim, é um debate complexo, é um debate difícil, mas a gente precisa humanizar os atores históricos, né? A gente precisa entender que eles faziam cálculos políticos, né? E aí, todo o debate da história indígena vai perpassar por isso, né? De respeitar as escolhas desses grupos, né? E aí, bom, muita história, né, gente? Muita coisa, né? De lá para cá, não é verdade? Então, assim, eu não acho que seja menos meritório, né, os grupos indígenas que vieram viver próximo à colonização. Até porque aqui eles continuaram resistindo também, das suas formas, né? E de diferentes formas, tá? Então, vamos que vamos. O que foram os aldeamentos coloniais indígenas? Missões jesuíticas ou aldeias del rei? Espaços de sociabilidade indígena chancelados pela ordem colonial, que tinham o objetivo de conversão e repartição dos grupos indígenas para o trabalho colonial. Gente, os povos indígenas também vinham para os aldeamentos por justamente temerem a guerra justa dos paulistas, né? A escravidão indígena dos paulistas, tá? Então, muitas vezes você
ir para um território diferente, você ficar ali posicionado, sendo protegido por uma família, como a Correia de Sal, enfim, pelas autoridades coloniais, pelos jesuítas, isso impedia que você fosse escravizado, né? Então, há também essa lógica, né? Claro que as coisas são bem mais complexas do que isso que eu estou narrando aqui, mas como o objetivo aqui é a educação básica, né, a gente tem que tentar mastigar ao máximo possível esse processo complexo de luta e resistência, tá bom? E aí, estando no aldeamento colonial, descendo, fazendo descimento, indo para um novo espaço, essas populações, elas tinham obrigações coloniais. Então, não era simplesmente... Tinha proteção, não tornariam-se escravizados, né? Porém, eles teriam que oferecer trabalhos. Então, já é uma relação um pouco negativa, né? Já perde um bocado da sua autonomia, né? Então, eles tinham que ofertar serviço para os jesuítas, porque foram os jesuítas que os aldearam ali, no caso de Itaguaí, tá? Porque é isso, Itaguaí se inicia com um aldeamento colonial indígena, por isso que eu estou fazendo essa explanação toda, né? E Seropédica incluso, né? Porque Seropédica pertencia ao território de Itaguaí. Aos particulares, senhores de engenho, senhores que também tinham... E aí isso em troca de jornais e salários, tá? Para a própria família, para a própria governo colonial e depois governo imperial, tá? Também tinham, então assim, eles eram, existia um capitão-mor, que no geral é indígena, né? A comunidade não aceitava um capitão-mor que não fosse indígena, isso já é exemplo de processos de resistência e autonomia, né? E esse capitão-mor é quem dizia quem ia trabalhar no serviço real, na marinha, quem é que ia trabalhar na fortaleza, quem é que ia, enfim, diversas tarefas. Né? Na aula de Itaguaí eu especifico isso melhor, né? Principalmente quando eu vou falar da questão do ouro, né? Porque quando há a abertura dos caminhos do ouro, as populações indígenas de Itaguaí oferecem bastante serviço, inclusive militar, tá? Uma coisa que eu não falei, que talvez eu tenha... não, é porque eu estou na aula de Seropédica, é isso. Gente, olha só, tem um detalhe muito grande. Essa questão das populações originárias que eu falei no outro slide, eu esmiuço isso melhor também na aula de Itaguaí, porque eu vou falar do processo de conquista na Baía de Sepetiba, que ainda é um processo também que tem que ser investigado, tá? Com mais profundidade. Mas, por exemplo, os indígenas da ilha de Jaguaiamenão, de Jaguanum, eles permanecem, eles são aldeados, né? Nesse aldeamento, né, de Itaguaí, tá certo? Enquanto essas outras populações que eu falei do arco metropolitano, eu acredito que essas populações ou foram para os sertões ou sofreram bandeiras, tá? No caso dos indígenas de Jaguanum, não, eles permanecem, eles são aldeados. E trazem carijó, né, esses 400, e distribuem por várias aldeias. Porque não é só o aldeamento de Itaguaí, você tem aldeamento em Mangaratiba, você tem aldeamento em Niterói, aldeamento em São Gonçalo, né? E depois esses aldeamentos vão, né? Inclusive a história dos aldeamentos coloniais, ela é dividida em duas partes. Os aldeamentos tardios, que são os do século XIX, região de fronteira já com São Paulo, Minas Gerais. E você tem os aldeamentos que são aqui, né, das regiões costeiras, tá bom? Que já esses sim são do final do século XVI, início do século XVII. Início do século XVII, tá bom? E bom, avançando. Chegamos então aí nesse interior do aldeamento indígena de Itaguaí, São Francisco Xavier de Itaguaí. Primeiro chamava-se Tinga, depois, 100 anos depois, é rebatizado. E aí, assim, bastante interessante, né? Porque substitui um nome tupi-guarani por outro nome tupi-guarani, né? Ou seja, era um espaço essencialmente indígena, né? Obviamente com influência dos jesuítas, com esse processo de organização da mão de obra, né? E aí, assim, no caso de Itaguaí é bastante complexo porque eles não conseguem as 6 Marias em nome deles, por viverem dentro da fazenda de Santa Cruz. E isso vai gerar uma série de conflitos no aldeamento durante seus mais de 200 anos de existência, né? E assim, eu estou falando com tantos detalhes porque a minha pesquisa é sobre isso, tá bom?
Então, assim, também quem quiser fazer a leitura, tá? Já tem vários dados ali que precisam ser atualizados, desenvolvidos, enfim. Vamos publicar alguns artigos aí para ver se a gente consegue dar conta do que ficou, né? Do que ficou faltando na dissertação. E esse texto aqui eu consigo fazer uma síntese. Tanto o texto da história de Itaguaí quanto o texto da história de Seropédica, tá? E puxa um pouco para essa coisa da história antiga, da conquista, tento explicar um pouco isso melhor. Né? E a história do aldeamento propriamente dita, né, vocês vão encontrar tanto na Maria Regina e, enfim, outras pesquisadoras também, que vão estudar o aldeamento no século XIX. Eu vou, inclusive, citá-las aqui mais à frente. Primeiramente, vamos problematizar o conceito de sertão, né? Porque sertão, né, hoje a gente pensa logo no sertão nordestino, Mandacaru, Lampião. Não é desse tipo de sertão que a gente está falando. O sertão na colônia e no império eram os lugares fora das margens coloniais e imperiais. Então, o sertão era a floresta, certo? Cheia de povos indígenas, muitas vezes inimigos, né, à ordem colonial, certo? Então, o sertão, segundo a historiografia, né, Marta Moroso, Núbia Ribeiro, várias autoras que vão analisar isso, né, elas vão dizer que o sertão ele vai aparecer com 4 significados diferentes. Quem diz, eu acho que esse é a Márcia Mantino. Primeiro, como espaço selvagem, e aí é isso, né? Dominado por povos indígenas perigosos, né? Que esse tipo de visão preconceituosa e racista dos povos indígenas, né? Que estavam ali simplesmente resistindo à invasão do seu território, né? 2, lugar de rebeldia, porque é isso, quilombolas fugiam para os sertões, né? Zona de litígio, ou seja, espaços que faltam ser colonizados e dominados, né? Então, ao mesmo tempo que era um espaço selvagem de rebeldes, do indígena rebelde, do quilombola rebelde, era um lugar que eles queriam conquistar, que eles queriam, inclusive conquistando esses territórios, eles ganhariam patentes militares, ganhariam títulos de nobreza, né? Porque foi assim que a elite colonial e imperial se formataram no nosso país, tá certo? Zonas proibidas. Por que zonas proibidas? Porque quem dá em Seis Marias é o governo colonial e imperial, né? Então, também não era convidativo, não é para ir, porque se você for ganhar uma Seis Maria lá, é a gente que tem que dar para você, não é você que vai tomar por conta própria. Então, tem também aí uma lógica de um ambiente sem controle, mas um ambiente que quer ser controlado. Tá? Então, essa ideia de sertão, ela é isso, ok? E assim, o aldeamento de Itaguaí, ao meu ver, né, ficava onde posteriormente foi fundada a vila de Itaguaí, na região central da cidade atual. Porém, eu tenho minhas dúvidas se não havia múltiplas ocupações, tá, do território pelos povos indígenas, tá bom? E possivelmente uma dessas múltiplas ocupações é no território de Seropédica, na região chamada Jardim Maracanã, tá? E aí, outras dúvidas. O aldeamento ele é extinto oficialmente pelo governo de Dom João VI em 1818. A dúvida é, os povos indígenas viviam antes de 1818 nesse território onde hoje é Seropédica ou depois de 1818? Isso também é uma questão, tá legal? Mas como os povos indígenas do aldeamento de Itaguaí viviam em andanças, né? Na aula de Itaguaí eu também explico isso, eles faziam muitas andanças, né? Viviam em viagens o tempo todo, em serviços ao governo colonial, tá certo? Né? Eu acredito que esse sertão, essa região de Seropédica, ela era uma região bastante habitada pelos povos indígenas do aldeamento, tá bom? E assim, também era chamada de Brejo dos Padres, ou Brejais de São João Grande, né? Porque são terrenos alagadiços, né? A gente vai falar disso melhor depois, porque lá no século XIX vai ser foco de doenças, tá? Então a gente vai falar um pouquinho disso melhor depois. Vou tentar avançar um pouquinho mais rápido. Bom, retirada de madeira, isso sabemos, né? Existia ali, né, eu vou falar disso já melhor, agora eu não vou lembrar o nome. A feitoria de Periperi, né, que é identificada já no século XIX, né,
E aí ela tem registros mais antigos, registros anteriores, no século XVIII, e isso tudo a gente precisa que a pesquisa historiográfica avance. Retirada de madeira, lenha, carvão, caça e para a pastagem do gado da fazenda de Santa Cruz. Né, eu acredito que o gado da fazenda de Santa Cruz fosse criado de alguma maneira semi-intensiva. Né? Ou seja, havia ali um processo de pasto aberto, né? Já que haviam tantos currais espalhados, né? Provavelmente esse gado era tocado durante todo esse território para beber água, para se alimentar, etc. Tá bom? Escravidão na fazenda. Isso que eu estava tentando lembrar no outro slide, eu coloquei aqui. Provavelmente a maior concentração de escravizados da capitania e da província até o século XIX. Não é pouca coisa, né, gente? O olhar historiográfico precisa compreender, respeitar a importância da história da fazenda de Santa Cruz. Ainda mais se a gente quer compreender relações étnico-raciais no Brasil. E, bom, vejamos. A ocorrência da brecha camponesa. Olha, esse assunto da brecha camponesa é um assunto interessante. Por quê? Porque a arqueologia identificou também. Assim como tinha, né, na região do Arco Metropolitano ali, sítios dos povos tupi-guarani, tinha sítios dos processos coloniais e imperiais, certo? E foi encontrado casas simples, né, com, enfim, pau a pique, como tem nessa imagem aí de Rugendas, e sem telhamento, ou seja, sem evidência de cerâmica de telhamento, né, possivelmente pau a pique, taipa, certo? Né? E nessas moradias não concentradas, espalhadas, encontrou-se quantidade de cachimbos com desenhos africanos. Exatamente. A desconfiança é de que se tratasse de brecha camponesa, né? Que na fazenda de Santa Cruz houvesse, então, populações escravizadas vivendo nesses currais mais afastados, nessas pequenas moradias não concentradas. Então, assim, esse é um argumento da arqueologia. E a historiografia precisa incorporar para poder compreender, tá certo? E aí os autores que estudam a brecha camponesa, dentre eles o Ciro Cardoso, né, vai dizer que a brecha camponesa, ela talvez não fosse permanente, ela era negociável, mais uma vez. Tá? O mesmo debate que a gente fez para as questões indígenas, a gente precisa trazer para as questões da população afro-brasileira, afrodescendente, africana. Né? Havia aí processos de existência que eram travados e definidos ali em loco por essas populações, em conflitos e relações cotidianas. Tá bom? Vejamos. Os quilombos da Interlândia. Né? Essa parte... sim, antes... o livro do professor Carlos Engemann vai falar sobre os bairros de senzalas na fazenda de Santa Cruz. E ele menciona 2, Pacotiba e Limeira, que acredito que era próximo do centro de Santa Cruz. Tá? Então há também essa percepção de que existia bairros de senzalas. Tá? E além disso, bom, na fazenda de Santa Cruz, os jesuítas tinham vários ofícios para as populações escravizadas. Então, assim, principalmente os homens aprendiam diversos ofícios, inclusive música, né? Iam tocar para os nobres. Então, assim, né? Várias tarefas. Por que eu estou mencionando isso? Porque em sala de aula eu acho que isso dá uma materialidade, né? O estudante compreender quais as atividades que essas pessoas exerciam, tá bom? Tem um outro elemento também a respeito do aluguel de escravizados, mas eu vou deixar isso mais lá para frente. Eu acho que eu falo isso mais à frente. Bom, sobre os quilombos. Sobre os quilombos, gente, você tem estudos bem interessantes sobre o quilombo da Baixada, principalmente feitos pelo professor Flávio Gomes, né, que ele vai falar da Hidra de Iguaçu, né, que, enfim, ele vai conseguir desenvolver ali a perspectiva de um campo negro. O que é o campo negro? Né, as populações quilombolas que fugiam da escravidão e iam viver nesses sertões, nesses espaços, viviam principalmente ao redor dos rios, na cabeceira dos rios. A cabeceira do Rio Guandu, por exemplo, é em Piraí. Tá? Então, as populações quilombolas, elas viviam nos arredores desses rios, produzindo e vendendo excedente.
né? No caso dessas populações desses diversos quilombos de Iguaçu no século XIX, vendia-se lenha, vendia-se boldo, né? E vendia para a corte. Quem vendia? Atravessadores, lancheiros, taberneiros, né? E aí o professor Flávio Gomes diz que provavelmente esses aliados, né, que estavam vendendo a preço barato, que eles estavam se beneficiando, óbvio, né, eram os primeiros a avisar os quilombolas das investidas, né, das polícias, enfim, né, e aí eles conseguiam se preparar e conseguiam, né, resistir, assim, né, porque na verdade durante o século XIX o Gomes vai dizer que eram extremamente resistentes esses quilombos, né, ou seja, a população resistia de diversas formas, né, vivendo nessas margens dos grandes rios aqui da nossa região, tá, gente? Bom, a lenda do caminho das minas do Guandu. Aí a gente chegando já na fase do ouro, né, assim, como eu falei para vocês antes, a Fazenda de Santa Cruz ela vai acompanhar o caminho entre o velho e o novo. Ela vai estar ali nos interstícios, porém uma estrada é cortada, uma estrada que vai servir para desaguar o ouro de Goiás, de Mato Grosso, já no final do período aurífero, que é o Caminho Novo da Piedade. Demora um tempasso para ser finalizado por conta de conflitos com os jesuítas, conflitos com as elites de Paraty. Então tem várias questões aí também que estão no texto de Itaguaí. Porém, né, o Benedito Freitas, que é um historiador local da Fazenda de Santa Cruz, fala dessa lenda aí, como lenda, né, do caminho das minas do Guandu, né, que provavelmente tenha passado próximo aí ao território atual de Seropédica, né, assim, gente, caminhos e picadas para extravio de ouro, né, isso era bastante comum, né, então assim, né, eu acredito que talvez essa estrada ligasse o território, né, do sertão ali de Itaguaí, né, até o Caminho Novo, né, o outro Caminho Novo, que é o caminho de Garcia Paz, tá certo? Né, então você tinha o Caminho Velho. Como é que era o Caminho Velho? Você descia até Santa Cruz por terra, em Guaratiba você pegava um barco até Paraty. Esse caminho a barco tinha muita pirataria. Então, o que o governo colonial faz? Vamos abrir outro caminho. Não dá para ser esse. E aí surge, então, proposta de dois caminhos. O caminho que passava por dentro da Fazenda de Santa Cruz, Caminho Novo da Piedade, e caminho que ia pelo interior da Baía de Guanabara, Caminho Novo de Garcia Paz, né, que foi o mais utilizado durante todo o período aurífero, tá? Né, e aí, assim, na minha pesquisa eu observei que os povos indígenas eram exímios nesses caminhos, né? Abriam, carregavam, policiavam, faziam toda uma gama de tarefas, né, ali dentro dessa ordem colonial, tá bom? Vejamos, a Imperial Feitoria de Periperi, aí é isso, né? A primeira evidência que a gente tem é em 1825, inclusive mapa, né? Tem um mapa que eu cito lá no texto original que mostra a Feitoria de Periperi, tá? Comprova a hipótese da retirada de madeira. Grupos indígenas viviam na região, localidade do atual Jardim Maracanã. Novas pesquisas precisam qualificar essa ocupação antes e depois da extinção do aldeamento de Itaguaí, como eu falei. E aí eu cito ali a historiadora Ana Cláudia Ferreira, que também tem uma pesquisa sobre os povos indígenas em Itaguaí Seropédica, tá? Falar um pouquinho da policultura, né? Porque assim, enquanto o Vale do Paraíba vai se configurar no século XIX como a principal região produtora de café, os territórios periféricos a ele, né, a Baixada Fluminense, né, esse território, né, Baixada de Sepitiba, como chamam, né, depois, posteriormente, no século XX, vão chamar esse território de Itaguaí e Seropédica de Baixada de Sepitiba, né, esses territórios, gente, eles perdem importância com a ascensão do Vale do Paraíba, tá? Eles perdem importância tanto em número de mão de obra escravizada, porque essas pessoas são vendidas para o vale, como na própria produção, já que o terreno não era tão benéfico quanto o terreno do Vale do Paraíba, e a elite que lá se assentou, né, gente? Porque aí é um conflito entre elites também, né? Então a elite que lá se assentou conseguiu, né, acumular, conseguiu, né, expandir-se. E o território daqui produziu, então, já no final do século XIX, já na segunda metade, a policultura,
né? Então você tinha a produção de café? Tinha, mas ela não era única, né? O que a historiografia foi percebendo a partir da análise, né, de documentação é que você produzia de tudo ali, tá certo? Produzia milho, produzia arroz, produzia feijão, produzia aipim, produzia também para o consumo interno, tá? O café era produzido, mas não na totalidade, tá bom? Laranja, banana, frutas inclusive, né? Laranja, banana, manga, mandioca, milho, feijão, arroz, amendoim, legumes e compotas. O açúcar e o café eram produzidos no conjunto, no contexto dessas médias propriedades, com uma média de 9 escravizados. E aí, como eu falei para vocês, né? Essa perda da mão de obra para o Vale do Paraíba, a média, né, de escravizados nessas propriedades era 9. Então eles não eram tão escravistas. Não, né, gente? Eles eram assentados no trabalho da escravidão, ainda que poucos, né? Eles não eram uma plantation, como o caso do Vale. Porém, eram assentados nos processos escravistas ainda. Tá bom? Vejamos. Com as dívidas, leiloavam os escravizados. Na década de 1880, a policultura já era a principal atividade na região. Tá? Sistema de aluguel de escravizados, aí como eu falei para vocês que eu ia mencionar, né, essa também é uma pesquisa da Amanda Souza, também da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né, a fazenda de Santa Cruz, nesse período, né, em que houve a diminuição da mão de obra escravizada no território porque estava sendo enviada para o Vale, a fazenda de Santa Cruz alugava os seus escravizados. Como eu falei, ela tinha muitíssimos. Né, no texto eu coloco os valores, né, no século XIX ela tinha mais de 2.000 escravizados. Né, segundo dados que a Souza levantou, tá bom? E aí, como que era esse aluguel de escravizados? Né, ela vai mostrar que podiam ser alugados por esquadras ou turmas e por ofícios especializados, né, porque tinha ferreiro, tinha marceneiro. Né, as mulheres, no geral, eram alugadas para fazer colheita, plantio e colheita. Né? Então, esses senhores locais, que já eram arrendatários da fazenda de Santa Cruz, eles alugavam, então. Né? Vou alugar uma turma, né, para fazer a colheita para mim. Então, esse tipo de lógica, gente, também existia no ponto escravista. Então, assim, né, o quanto que a gente não consegue trazer isso para a sala de aula, né, aprofundar, né, porque, né, e aí fica uma noção vaga do que é essa realidade, né, do que era a realidade da escravidão. Né? Então, assim, o exemplo da fazenda de Santa Cruz é interessante porque a gente consegue se aprofundar nessa análise, tá? Agora é isso, experimento colonial escravista, um dos maiores da América, né? Dos jesuítas era o maior, tá bom? Então, assim, acho que também dá essa dimensão para a história do nosso território, né? Que é assentado num processo de escravidão terrível, tá bom? Vamos lá, economia escravista de baixa produtividade, essa é a definição. E escravidão nessas localidades evoluiu em números durante o século XIX, devido à concorrência com o Vale do Paraíba. Um dos autores também que eu utilizei é o Ruiz e o outro é o Oliveira, tá bom? Tudo isso vai estar, né, gente, na bibliografia do texto original, tá bom? Então, assim, também quem quiser ler e acompanhar melhor essas teses e dissertações, porque o trabalho que a gente fez aqui também foi um pouco de divulgação científica, né? De trazer o que a academia tem elaborado para a gente usar em sala de aula, tá bom? Essa imagem, a gente chegamos aí no final do 19 e início do século 20, pós-abolição. E, bom, essa imagem que vocês estão vendo aí é o pássaro marrom da Volvo do Brasil, né? Porque a gente vai falar agora, né, da construção da Rio-São Paulo também nessa parte, tá? Então, estamos chegando aí já no século 20. Bom, febre palustre, Padioba, que foi o nome do território por pouquíssimos anos, era das rodovias e saneamento do Rio Guandu. Né? Então, a gente começa aí essa virada do 19 para o 20 com surtos e epidemias. Então, assim, quando a gente fala de revolta da vacina, a gente não precisa ficar falando só da revolta da vacina que acontece no centro do Rio de Janeiro. A gente pode trazer esse debate todo para o nosso território aqui da Baixada, porque aconteceram surtos de doença aqui e no território de Seropédica e Itaguaí, os processos de saneamento só foram acontecendo no governo Vargas. Tá certo? Embora a Comissão de Saneamento da Baixada tenha sido designada, esse território conhecido como Baixada de Sepetiba demorou a sofrer o processo de saneamento.
Tá bom? Então, assim, e aí no caso de Itaguaí, a instalação da ferrovia ali com Nilo Peçanha em 1919. E no caso de Seropédica, a instalação da primeira Rio-São Paulo, né? Que hoje chama-se Antiga Rio-São Paulo, tá? Vamos lá, então. Proliferação de doenças tropicais em fins do 19. Falta de saneamento dos rios, encharcamento dos campos e nascedouros de mosquitos transmissores, o que provavelmente afetou mais a população negra escravizada e, posteriormente, no pós-abolição. Desde a década de 60, o impaludismo, que era a forma que chamavam a malária, afetava a região. Gente, olha só. Essa questão do saneamento do território, né, da proliferação de doenças, a necessidade de saneamento do território é porque o governo Vargas, e mesmo antes, havia um projeto político para a Baixada Fluminense que era de cinturão verde. Então, assim, o território, após o fim do processo escravista, após essas fazendas, essas chácaras, né, de policultura, com trabalho escravo, após esse processo todo, a região entra numa certa decadência, né, e ocorre o que alguns pesquisadores vão denominar de vazio demográfico. Né? Para o caso de Itaguaí, não tem dados confiáveis para o território atual de Seropédica, mas para o território da vila de Itaguaí, foi possível observar que há uma pequena diminuição demográfica na década de 1890, né? Ou seja, após a abolição. Há ali uma pequena queda demográfica. Já nos primeiros aninhos ali do século XX, né? 1901, 2, 3, 4, ali já começa a haver nesse período aí, você já tem um pequeno aumento da população, tá? E, bom, acredita-se que esse processo de diminuição tem a ver tanto com a abolição como com as doenças disseminadas, porque é isso, as pessoas estão fugindo de um território com doenças, né? Porém, isso tudo ainda é um debate que está sendo construído, que está aberto. Pesquisadores mais recentes vão dizer que esse território, por ele estar, né, passando por diversas questões sanitárias, ele acaba se tornando atrativo para as populações que não tinham nada, para as populações no pós-abolição. Então, poceiros vão se instalar nesse território, né, mesmo com as condições sanitárias adversas, né? Então, assim, e a partir disso vai haver uma fixação, né, e um desenvolvimento da família negra nos territórios, tá certo? Né? E aí, eu acredito que esse também seja o caso de Seropédica, tá bom? O estabelecimento de poceiros, né? E, bom, os processos de saúde a gente vai falar já, né? Assim, Itaguaí só vai ter primeiros processos, as primeiras campanhas de vacinação, por exemplo, né, a partir de Belisário Pena, tá? Que também é ali na Primeira República, né? E aí, junto à Fundação Rockefeller, né, vão ocorrer os primeiros processos de vacinação nesse território, tá? E aí eu botei vazio demográfico, declínio populacional na década de 1890 na vila de Itaguaí, e aí acrescentei e suas freguesias. No texto eu vou explicar melhor isso com certeza. Mas a partir do século XX, o crescimento volta a ser registrado. Lugar de possibilidade no pós-abolição para poceiros e tocadores de gado. Tem um detalhe, gente, que também ainda tem sido bastante difícil para a historiografia conseguir levantar fonte, conseguir analisar, por causa de contratos orais de trabalho, né, que é o Matadouro de Santa Cruz, tá? Então, assim, essas populações que vêm e se instalam nesse território, né, ou que se desenvolvem nele, né, tem ali certamente uma economia muito voltada para essa questão do Matadouro de Santa Cruz, tá? Que é instalada em 1870, embora as condições sanitárias ainda fossem precárias. Metade das crianças registradas em Bananal de Itaguaí, na virada dos séculos, eram pardas ou pretas. Tá? Metade das crianças, ou seja, né, é uma população, de fato, afrodescendente, tá, gente? Padioba por 2 anos, né? Então vai receber esse nome de 24 a 26. Né? Não encontrei registros para o significado, né, dessa palavra, padioba, e sim patioba. Patioba eu encontrei significados, que é uma pequena palmeira ou uma expressão típica da Bahia, que significa despreocupado, relaxado. Né? Essas informações eu colhi na internet mesmo, tá, gente? Não tem uma fonte
definida, né, assim, e é isso, né, assim, para Patioba, não para Padioba, né, então, acho que uma história oral, de repente, a gente conseguisse, né, quem sabe, né, entender esse significado. E, bom, na sequência, o nome do município muda finalmente para Seropédica. Ih, gente, aí tá errado, tá? O nome da freguesia, né? Porque Seropédica ainda não era município. Só corrigir esse detalhe aí no slide, não caiam nessa, né? Né? O Seropédica só se torna um município lá na década de 90, né? Aqui era freguesia de Itaguaí, distrito de Itaguaí, no caso do século XX, né? Que aí freguesia se utiliza mais para o período colonial imperial, né? Já aqui no século XX é distrito. Então, só pedir para vocês para fazer essa correção aí, né? Eu botei município sem querer. Estrada Rio-São Paulo, finalmente, conhecida hoje como Antiga ou Velha Rio-São Paulo. A primeira estrada de rodagem a ser inaugurada no Brasil, ligando Rio-São Paulo. Né? Então, assim, esse período, gente, é um período em que a América Latina como um todo começa a se interessar, né, pela chegada dos automóveis, né? Então, as estradas de rodagem começam a ser construídas. Né? E os Estados Unidos, inclusive, começam a vender esse modelo, né, de cidade, enfim, né, de transporte, esse modelo de transporte, tá bom? E, bom, a primeira estrada de rodagem a ser inaugurada no Brasil com 8 quilômetros de asfalto apenas, né, em 1928. Cortando todo o território, né, da atual Seropédica, tá? O interesse no modelo rodoviário de transporte na abertura do mercado consumidor para os automóveis e combustíveis. As rodovias não atraíam populações como a ferrovia, devido à especulação da terra. Ó, essa é uma informação importante de uma geógrafa, que é a Maria Terezinha Segadas Soares, né, que, assim, estudo maravilhoso, né, assim, pioneira, e ela vai falar disso, que as ferrovias, elas atraíam muita população para os seus arredores. As rodovias não tiveram o mesmo caminho. Por quê? Porque já havia uma especulação capitalista muito grande ao redor das rodovias, tá? Então, você já não tem ali, né? Então, a rodovia, ela não tem o mesmo caráter aglutinador que a ferrovia teve na história, tá? Pelo menos aqui do Rio de Janeiro, tá bom? E vejamos, obras de saneamento do Rio Guandu nas décadas de 1920 e 1930. A fim de desobstruir, preservar as matas ciliares e controlar enchentes. Como eu falei antes, né, isso era importante para evitar, né, a proliferação do mosquito, né, o anófelis, tá certo? Que transmitia algumas doenças aí. Entre 35 e 42, o Departamento Nacional de Obras e Saneamento fez um trabalho amplo, construindo a ponte sobre o Rio Guandu de concreto armado. Na década de 1950, essas obras seriam aprimoradas com a construção inicial da estação de tratamento do Rio Guandu, a maior da América Latina. Gente, assim, acho que não é demais, né, eu falar aqui que, bom, né, uma perda total, né, assim, a privatização da SEDAI, né, o território também, tem fotografias no texto original, né, sobre a construção da ETA, tá, e assim, uma obra humana incrível de você observar nas fotos que eu colhi no Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, tá? Vejamos. Após os melhoramentos realizados pelo governo Vargas, né, ou seja, saneamento, né, a abertura de estrada não, que é de 28, né, anterior, governar e abrir estradas, dizia o presidente, né, acho que Washington Luiz, né, nesse período, né, quando abre aí, então, a Rio-São Paulo. Esse era o tipo de ônibus, então, né, que percorria essa Rio-São Paulo originária lá, né, essa primeira, né. E, bom, após os melhoramentos realizados pelo governo Vargas, houve valorização fundiária na região e começou a onda loteadora, com as imobiliárias anunciando terrenos e a expulsão de poceiros. Há registros de golpes praticados contra compradores em Parque Campo Lindo, por exemplo. Né, essas informações eu colhi no jornal Imprensa Popular, que era um jornal ligado ao PCB. Tá, gente? Assim, a onda loteadora, ela também tem o
a sua promoção na Baixada Fluminense aí na década de 50, né, que é justamente quando essas fazendas são parceladas e vendidas, né, por imobiliárias, né, aí várias situações de golpes mesmo, né? No caso do Seropédica eu consegui evidenciar isso, né? De golpes mesmo que ocorreram, né? Contra compradores. E aí é isso, né? Você comprava um terreno num lugar que não tinha calçamento, que não tinha esgoto, que não tinha água, que não tinha luz, que não tinha, né? E aí as próprias populações que tinham que ser oneradas com a moradia e inclusive com o espaço público, né? Que tinham que dar conta, né? O que o Ricardo Simões, né, um geógrafo também, que eu utilizei bastante nos meus textos, vai falar em autoconstrução, tá? Da classe trabalhadora nesses processos, né, de formação socioespacial da Baixada, tá? E aí, bom, com as imobiliárias anunciando, tá, isso eu já li. Seropédica recebe uma ferrovia para a circulação de trens cargueiros apenas em 1973, né, ligando Japeri a Mangaratiba. Então, assim, até hoje, né, Seropédica tem linha ferroviária, mas é para transporte de minério, não é para populações, não é para transporte público, né, para transporte de passeio, enfim, né. Na imagem, propaganda do ônibus de viagem que cortava Rio-São Paulo, Volvo Brasil, 1939. Né? Então, aí, né, no estouro da Segunda Guerra Mundial, se você fosse do Rio a São Paulo, você iria num ônibus pássaro marrom da Volvo, tá certo? Cruzando aí, né? E aí também, assim, no texto, vocês vão ver que eu falei um pouco dos raids também, né? Assim, quando a gente tem dificuldades, né, de encontrar fontes arquivísticas, né, a gente pode muito bem utilizar os jornais, tá certo? E eu utilizei muito o jornal O Globo nas minhas pesquisas sobre o século XX, tá? E o jornal O Globo, assim, riquíssimo para compreender essa instalação da Rio-São Paulo, né? Porque o jornal era um incentivador, né? Dessa cultura automobilística, obviamente, né? Uma forma enfim, né? De estabelecer um novo mercado no Brasil, né? Então, eles têm vários... encontrei, né, vários... E utilizo isso no texto para problematizar, inclusive, eugenismo, tá certo? Em relação às populações que viviam no território atual de Seropédica, tá? Avançando, chegamos, então, né... Outro melhoramento, como eles diziam, né, no território, né, foi a instalação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né, que não tinha esse nome, ela já teve, acho que 3 nomes, né? Primeiro, o ESAMEV, né, que é a Escola Superior de Agronomia e Medicina Veterinária. Depois, a Universidade Rural do Brasil, a URB. Né, e, por fim, né, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Gente, essa obra, né, ela começa a ser desenvolvida ali no governo Vargas. Né, a gente encontrou, no Memórias Reveladas, diversas fotografias, né, da construção do prédio principal da Universidade Rural. Tá? E aí essa é uma delas. Esse senhorzinho aí no meio é o Getúlio Vargas caminhando no prédio principal da Rural. Tá? E aí do lado, né, justamente os assessores, os homens envolvidos aí nesse processo de construção da universidade. Eu vou tentar ser um pouco mais breve a partir de agora, gente, então talvez eu não faça a leitura de todos os tópicos que estão disponíveis aí no slide. O que vai acontecer, gente? A ESAMEV, né, ela é criada também ali, né, na Primeira República. Né, as elites agrárias compreenderam que para o desenvolvimento do Brasil era necessário ensino técnico científico, né, que era necessário investir em universidade, investir em conhecimento agrário, agrícola, tá bom? E a ESAMEV vai surgir nesse filão. Tá? A Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária foi criada em 1910, no governo de Nilo Peçanha também. Né, e esteve marcada pelo agrarismo e tecnocracia das elites da Primeira República. O ensino agropecuário era visto como fator fundamental de desenvolvimento nacional, permitindo às elites agrárias a maximização da produção no campo e a garantia de seu domínio sobre a propriedade rural no Brasil. E aí, bom, gente, desde o início da fundação da ESAMEV, ela teve, assim, desde que ela foi criada, o objetivo era colocar ela em terras da Fazenda de Santa Cruz. Não sabia especificamente qual, porém, houve vários empecilhos.
e principalmente a distância, né, do centro do Rio de Janeiro, que era onde as elites estavam concentradas, né? Não queriam se deslocar no Volvo, né, para vir até a região do distrito de Seropédica, em Itaguaí, mesmo que tivesse internato, não queriam, né? Então demorou aí desde 1910 até a década de 50, né? Final da década de 40, se eu não me engano, né? Para instalar de fato a universidade em Seropédica. Antes disso, ela passou por vários espaços, Niterói, Praia Vermelha, né? Originalmente ela foi instalada no Palácio Leopoldina, se eu não me engano, né? Que ficava em São Cristóvão. Então, assim, ela teve várias casas, né, inicialmente, né, todas ligadas lá ao centro, tá certo? Com uma fazenda experimental em Deodoro, né, que chamava-se Machambomba. Não, Machambomba não. Machambomba era Nova Iguaçu. Né? Enfim, Deodoro, atual Deodoro, tá? Ali tinha uma fazenda experimental para os estudos agrícolas, tá? Mas os outros prédios principais eram em outros territórios. Então, ela vai passar por vários territórios, assim, vai ter alguns problemas com a elite paulista, né? Porque a elite paulista tinha uma escola de referência em São Paulo, em Queluz, se eu não me engano. E houve aí alguns conflitos, né? A elite paulista queria manter o seu predomínio sobre a formação dessa elite, né? Assim, um governo, né, de cafeicultores, né, gente, ali na Primeira República, né? Então ocorre aí esse agrarismo das elites, né? Como a historiografia denomina. E bom, nesse sentido, a ESAMEB esteve em constante itinerância, quase fechou em determinado momento. Aí os lugares onde ela foi instalada, mudança administrativa, né? Tem isso também, né? A Universidade Superior, a Escola Superior, né, de Medicina e Agronomia, né, ela é muito vinculada ao Ministério da Agricultura durante muito tempo, tá? E tinha esse órgão aí que ela respondia, Centro Nacional de Ensino e Pesquisas Agronômicas, que era do Ministério da Agricultura, tá? E, bom, inicialmente são duas escolas, né? Escola Nacional de Agronomia e Escola Nacional de Medicina Veterinária, né, subordinadas a órgãos diferentes, inclusive, né? A veterinária é subordinada ao Ministério do Estado. Apenas em 1938 o campus atual da Universidade Rural começa a ser construído. Apenas em 1938. No distrito de Itaguaí, Seropédica. Durante a gestão do ministro da Agricultura, Fernando Costa, que foi, né, justamente a estátua que nós temos lá na frente do prédio principal, né, do ministro Fernando Costa. Então, é na gestão dele que a universidade é construída lá em Seropédica, tá? Aqui em Seropédica. E, bom, embora, né, ela é construída lá em 1938, embora houvesse ressalvas em relação ao quadro recente de malária e grilagem de terras, né, gente? Então, assim, esses poceiros, né, que vão se instalar no território, né, obviamente, vão estar durante todo o período, assim, suscetíveis a ataques de fazendeiros, de jagunços, de grileiros. A gente vai falar disso melhor já já, né? Quando a gente chegar no contexto da ditadura, a gente vai entender isso um pouquinho melhor. Bom, a obra arquitetônica é assinada, né, por Ângelo Murgel, tá bom? E inclusive conta, né, com obras, né, eu não coloquei nessa parte, mas tem no texto, né, Maria Helena Vieira, tá? Que é uma artista portuguesa, né, que tem murais na universidade, né, que estão disponíveis hoje até lá, tombados pelo patrimônio histórico, tá? Enfim, um dos homens responsáveis pelo estabelecimento da universidade lá no distrito de Seropédica, era esposo, né, da Cecília Meirelles, o Grilo, né, o primeiro nome eu não me lembro, e eles eram amigos,
né, dessa escultora, pintora, essa artista portuguesa, né, que vai fazer então, né, aquelas obras lá, né, de diversos pequenos ladrilhos, né, enfim, típica referência à mulher do campo, certo, né, uma universidade, né, com foco em ensino e pesquisa agropecuário, né, vai se tornar a Universidade Rural do Brasil, aí deixa de ser, né, Escola Superior de Medicina Veterinária e Agronomia, e em 63, aí vai virar URB, Universidade Rural do Brasil. E é vinculada em 67 ao MEC, deixa de estar vinculada ao Ministério da Agricultura. A fotografia que a gente vê aí, então, é do Memórias Reveladas, a visitação de Getúlio Vargas ao canteiro de obras em Seropédica. Tá, gente? Então, assim, a universidade, gente, quando ela é encampada em Seropédica, ela vai promover ali, né, um processo, né, bastante interessante, né, assim, até hoje, né, boa parte da economia do município de Seropédica é pautada em aluguéis, né, ali no espaço que é oferecido para os estudantes, né, então, assim, ela vai desenvolver ali pouco a pouco, então, né, um processo da própria economia da cidade, do município, tá bom? Então, gente, todo esse quadro que eu venho desenhando aqui a respeito do governo Jango, a respeito do golpe militar, né, a respeito do que não foi, né, isso tem consequências na vida estudantil da URB, né? Isso vai ter profusão na vida dos estudantes, né? Logo após o golpe, 2 estudantes são retirados do alojamento e torturados por militares, né? Então, assim, isso é constatado através de IPMs, que são documentos elaborados pelos militares, né? Inquéritos policiais militares, que muitas vezes são extraídos na base da tortura. Então, o historiador que trabalha com esse tipo de documento, ele tem que comparar com outras fontes, ele tem que ter outras informações, né? Porque não são 100% confiáveis, né? Afinal, sobre tortura, a gente pode falar muita coisa, na verdade, né? Então, quem trabalha com a história da ditadura militar vai trabalhar com os IPMs, vai fazer essa ressalva e vai fazer toda a análise de outra documentação, tá bom? Nos primeiros dias da ditadura militar, 2 estudantes da ENA foram presos da Escola Nacional de Agronomia, foram presos no alojamento masculino da URB e levados, possivelmente, para dependências da Floresta Nacional Mário Xavier, local onde foram torturados e jogados na Estrada Rio-São Paulo, no quilômetro 47, em Seropédica. José Valentim Lorenzetti, Dorreme de Oliveira, militantes ligados ao Diretório Acadêmico de Agronomia. Ponto final. De 18 a 30 estudantes da URB foram presos no Batalhão de Munições de Paracambi pela Divisão de Ordem Política e Social da Polícia da Guanabara, do OPGB, nos primeiros dias da ditadura. Gente, o caso da URB é um caso emblemático, na minha opinião, né, a respeito da perseguição contra estudantes e camponeses no imediato do golpe, né, que envolveu, inclusive, tortura. Né? Então, os argumentos que incorrem em dizer a tortura só começou depois de 68, isso não é verdade. Né? Começou imediatamente, e a história da Universidade Rural do Brasil é um exemplo crasso disso. Né? E aí, ao mesmo tempo, a gente precisa trazer essa história à tona. Né? Eu fiz uma pesquisa só com documentos públicos, né? Com documentos que estão disponíveis. Na Brasil Nunca Mais, por exemplo. Tá? Então, a partir do uso de jornais. Né? Para o caso de Itaguaí, eu trabalho sobretudo com o jornal O Globo, para falar do prefeito de Itaguaí, que é deposto, um trabalhista, né? que era o Sebastião Conceição. No texto de Itaguaí eu abordo isso. Para o caso da URB, ocorre então a prisão desses 18 a 30 estudantes em Paracambi. Né? Estudantes ali vão relatar diversos tipos de violência. No caso do Dorreme e do José Valentim Lorenzetti, né, você já tem ali mesmo, né, um jornalista que vai denunciar, que é o Mário Moreira Alves, se eu não me engano. Né, ele vai denunciar, isso tudo está no texto, tá, gente? Bem explicadinho, bem certinho, né? Isso aqui é só uma apresentação oral.
né? E eles... É denunciada ali em 65 mesmo a tortura desses 2 estudantes no imediato do golpe, né? Já os relatos dos outros estudantes que foram presos em Paracambi, a gente só tem um que concedeu entrevista depois. Um. E os outros? O que aconteceu com os outros? O que os outros têm a dizer? Né? É preciso que exista uma comunidade acadêmica, né, uma sociedade civil, para pressionar, né, para que esses relatos venham à tona, para que a gente entenda de fato o que aconteceu a partir de 64, 1º de abril de 64. Né? E aí, bom, isso tem a ver com memória, tem a ver com justiça, tem a ver com verdade, né? Tem a ver com muitas coisas. Né? Então, assim, vejamos. Sim, o que eu estava tentando lembrar antes, a doutrina de contra-insurgência. Né? Esse conceito é um conceito que diz o quê? Os militares estavam preparados para atacar qualquer foco inicial de resistência contra eles. Né? Então, o conceito de contra-insurgência ele tem a ver, ele é criado na França, pelos militares franceses, e é aplicado no Vietnã, por exemplo, na Argélia, por exemplo, né? Que é acabar com qualquer foco possível de resistência, mesmo no nascedouro. Então, assim, mesmo que os estudantes e camponeses do território da Baixada, de Seropédica, de Itaguaí, né, de outros territórios aqui da região, tivessem começando a se organizar, os militares já queriam impedir, já queriam, né, ou seja, qualquer foco inicial, qualquer possibilidade mínima de haver, né, uma aliança camponês-estudantil, eles estavam ali para impedir. E não é à toa que foram violentos e brutais nas primeiras semanas da ditadura, no território da Universidade Rural do Brasil, no território de Seropédica. Né? E aí, bom, vejamos. Além, né, disso tudo, vamos agora então, né, contextualizar, né, porque você tinha também, né, uma organização chamada G11, né, o Grupo dos 11. O que era o Grupo dos 11? Lionel Brizola, desde a defesa da legalidade, né, e logo depois com as reformas de base, propôs numa rádio, né, em que ele tinha um programa, né, a Rádio Meirink, propôs que houvesse agitação e propaganda para defender as reformas de base durante o governo Jango. Né? E aí, quem é que seria responsável por esses processos de agitação e propaganda? O Grupo dos 11, ou comandos nacionalistas, que seriam 11, como no futebol, 11 pessoas que poderiam ser por território, cada bairro, cada cidade podia ter o seu G11. O objetivo era fazer propaganda e agitação para que o povo apoiasse as reformas de base. Não eram de caráter armado. Isso é o que as pesquisas historiográficas recentes concluíram. Porém, os militares classificaram o G11 como altamente perigoso, que poderia ser um exército que estava se armando. Então, os jornais, no meio do golpe, Jornal o Globo e todos os outros jornais da grande mídia, começaram a noticiar que a Universidade Rural do Brasil estava armando camponeses. E aí o circo todo se fez. Inclusive, o reitor da universidade, que aparece aí na foto, Idésio Luiz Viana, foi acusado de ser um comunista, defensor das reformas de base, e foi exonerado do cargo, né, no mesmo DO, né, no mesmo documento oficial que exonerou Darcy Ribeiro do Ministério da Agricultura como antropólogo. Né? Então, ele foi aí um dos primeiros reitores a perder o cargo, né, foi acusado de corrupção, né, num processo que não tem parâmetros de justiça modernos, assim, né, e a gente ainda está procurando, né, as documentações a respeito de tudo isso, né, o IPM URB, né, estamos aí, é necessário que se faça entrevista, é necessário que se faça história oral, é necessário que as pessoas que passaram por isso sejam reconhecidas como corajosas, né, como tenham lá o seu monumento com o seu nome dentro da universidade. Né? E aí, assim, muitas universidades no Brasil hoje estão passando por esses processos de comissão da verdade. Né? Estão em busca de entender os processos, de fazer memoriais. Né? Então, assim, nesse texto a gente conseguiu, de fato, compreender com profundidade, né, o mínimo de profundidade possível, né, em 2 anos de pesquisa com tantos assuntos, né, essa situação da ditadura militar, da ditadura civil-militar dentro da Universidade Rural do Brasil. E isso só no contexto do golpe, né, porque o movimento estudantil da Rural vai se surgindo posteriormente, né, vai se desenvolvendo, né, vai enfrentando outras batalhas. Então, assim,
que a gente também tem um olhar, né? Falta essa pesquisa também ainda, né, para compreender melhor aí como que se deu essa situação, né, do golpe de 64, na Baixada como um todo, na Universidade Rural do Brasil, né, e aí a gente tem aí uma pequena contribuição a isso, com a principal conclusão de que havia ali uma perspectiva de contra-insurgência, né, dos militares, para que não houvesse qualquer aliança campônio-estudantil, né, então a Universidade Rural já mostrando aí o seu papel de importância que tinha e ainda tem. Avançando, gente, chegamos no nosso último slide, né? Nesse último slide a gente vai falar sobre a emancipação seropédica e a história do tempo presente. Vamos falar um pouquinho, né, sobre a situação econômica seropédica na atualidade, né? Bom, vou tentar ser breve nesse momento, né, para a gente já começar a fazer o encerramento aqui da nossa aula. A emancipação seropédica, gente, ela está no contexto de outras emancipações no Rio de Janeiro, não só na Baixada, no Rio de Janeiro, né? O geógrafo Ricardo Simões vai dizer que durante a ditadura militar, mais uma vez, houve um hiato de emancipações, né? Por quê? Porque qualquer movimento social, qualquer associação civil, né, que estivesse se organizando para pleitear qualquer organização política, né, ia ser ali perseguida pelos militares e impedida de acontecer. Então as emancipações estavam vedadas durante esse período da ditadura militar. Porém, na redemocratização, no final dos 80 e dos anos 90, esses grupos começam a se organizar, ainda que grupos ligados às elites locais, tá? No caso de Seropédica, grupos ligados a comerciantes, donos de supermercado, né? Começam a se organizar ali minimamente para poder emancipar, né? Ao longo de toda essa pesquisa, gente, eu tentei entender o território de Seropédica como o território do interior e rural de Itaguaí, né? Porque foi muito difícil, por diversas vezes, fazer essa separação. Mas como a ideia era traçar uma história territorial, eu falei, bom, então vamos considerar aqui todas as partes relacionadas ao mundo rural de Itaguaí como Seropédica, né? E Paracambi já é outro elemento, né? Que não fui nem eu que fiz a pesquisa de Paracambi, foi outra colega. E, bom, hiato de emancipações, como bem lembrou Simões, né? Nos anos 80, é um estado de calamidade pública em Seropédica. Gente, isso associado ao assassinato também, né, do prefeito de Itaguaí, o Abelar Goulart, que se dá depois da emancipação de Seropédica. Então, a Seropédica se emancipa e um tempo depois ocorre o assassinato a tiros do prefeito de Itaguaí, Abelar Goulart. Tá? E assim, quando a gente foi então pesquisar sobre a emancipação de Seropédica, a gente recorreu a várias falas do Abelar, né? Porque, obviamente, ele não queria a emancipação do município, né? Enfim, então, assim, você tem uma dissertação hoje falando sobre a emancipação de Seropédica, também realizada na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? Que é uma dissertação bastante interessante, que vai falar, então, de todo esse processo de emancipação de Seropédica. Mais uma vez, eu recorri a ele, né? Talvez não cite aqui, mas cito no texto original. E, bom, né? O jornal O Globo vai, né, antes da emancipação, na minha opinião, o próprio jornal O Globo defendeu a emancipação de Seropédica, né? O próprio jornal O Globo, né, vai nas suas páginas ali, né, dar voz aos atores, né, como Zé Aldo, né, que foi um dos atores desse processo de emancipação. Ele aparece com foto em quase todas as matérias do jornal O Globo, né, pleiteando essa emancipação de Seropédica, tá? Né? E aí, bom, o jornal vai descrever Seropédica como um faroeste, né? Como apenas a Rio São Paulo, né? E que né, as ruas, as partes eram completamente sem saneamento, sem asfaltamento, né? Então, uma calamidade pública. E aí, né, assim, relatos de moradores também, né? De como Itaguaí relegava o distrito de Seropédica, tá certo? E quando houve a emancipação, ainda não estava definido onde seria instalado o Comperj. E havia a possibilidade do Comperj ser instalado em Itaguaí. Então, as pessoas que eram contra a emancipação de Seropédica defendiam que não, olha, vai ter o Comperj, a gente precisa lucrar também com esse processo, né? E aí, enfim, o Comperj acabou sendo instalado em Itaboraí, né? Não chegou a ser instalado aqui no nosso território, né? E então desenhou-se grupos, os contra
e os a favor da emancipação seropédica, né? Quem ama vota, né? E aí criou-se campanhas para que não houvesse falta de quórum, né? Na votação, né? no plebiscito, né? Para a emancipação, né? E tudo mais. Os grupos de esquerda foram contrários, porque justamente, né, recearam perder verbas, enfim, né, socializar a miséria, certo? Então, né, pessoas ligadas na época ao PDT, PT, PCdoB, né, foram contrários, assim como pessoas ligadas à prefeitura de Abelar Goulart, né, enquanto outro grupo muito ligado a comerciantes locais, né, supermercados, lojas de material de construção, defenderam então a emancipação da cidade. Né, houve um primeiro plebiscito em 1990, fracassou, né, esse plebiscito, não teve tanto quórum, né, e aí em 94 ocorre um segundo plebiscito, né, e nesse segundo plebiscito os emancipacionistas tiveram apoio de igrejas, entretanto o quórum também não foi atingido nos dois plebiscitos. Porém, nesse segundo plebiscito, eles decidiram pedir baixa dos títulos de eleitor das pessoas que já haviam falecido e que o TRE, né, o Tribunal Regional Eleitoral, estava considerando. Quando eles entram com esse processo na justiça, eles conseguem. Então, esse segundo plebiscito, né, a respeito da emancipação seropédica, em 94, é frutífero, eles conseguem, e aí sim a cidade se emancipa. Tá bom? Em 94. E bom, outra coisa também, né, concomitante a tudo isso, são os projetos de assentamento rural, né, que vão acontecer no território de Seropédica até o início do século XXI. Né, e aí eu cito vários assentamentos que vão acontecer. Né, para mim isso aí mais do que justifica, né, mais do que explica, né, que a questão fundiária era um problema no território. Né? Não é à toa que chegando ali no final dos anos 80, no processo de redemocratização, você teve que colocar projetos de assentamento, porque era uma questão latente, não é verdade? Né? E aí ocorrem vários. Esses projetos de assentamento, alguns já vão ter apoio do MST, né? Já é fundado, vai ocorrer aí. Inclusive, né, estudos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro vão observar que até hoje esses processos de assentamento, projetos de assentamento, né, que tornaram-se assentamentos, sofrem muitas dificuldades para investimentos, para agricultura familiar, agroecologia, né, e também uma dificuldade em manter os jovens no campo, que é, né, a pesquisa da professora Elisa Guaraná. Os jovens, né, numa zona periurbana que se transformou seropédica, têm dificuldade de se manterem como agricultores. Né? Então, como que a gente forma, né, novas gerações de agricultores, né, em projetos de assentamento, né, para produzir localmente, né, para poder, né, produzir o nosso alimento sem agrotóxico? Né? Como que a gente dá conta disso se as instâncias governamentais não têm um projeto de investimento? Né? Então, assim, também dá uma visibilidade para esses assentamentos, né? Dependendo do lugar onde é a sua escola em Seropédica, né? Você deve receber essas crianças, não é verdade, na sua sala de aula. Né? Então, isso também, né, a questão agrária e fundiária, então, é uma questão necessária para a gente levar para a nossa sala de aula, né? Ainda mais se a gente contextualizar isso com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Né? E, bom, para a gente ir encerrando, Seropédica foi um dos territórios menos privilegiados para a instalação fabril na Baixada Fluminense no século XX. Né? Somente agora que vem começando, né, a ter processos de industrialização com a instalação da termoelétrica, né, com a instalação aí, né, deixa eu ver se eu coloquei tudo aqui, né? Após a emancipação, esse quadro vem se modificando devido à proximidade com a rodovia Presidente Dutra, mais dinâmica do que a antiga Rio-São Paulo, caracterizando-se principalmente a indústria de processamento de alimentos, mas não apenas. Né? Então, assim, a lógica da industrialização de Seropédica vem muito mais recentemente, né? Agora, aí após a emancipação, no século XXI, tá bom? E ainda bastante ligada ao processamento de alimentos, né?
A mineração de areia e a instalação do aterro sanitário, né? Aí são outros impactos, né? Assim, vou afirmar de novo, eu afirmei isso em todas as minhas aulas, né? Nas nossas semanas no meio ambiente, nas escolas, a gente tem que falar de reciclagem, com certeza, mas a gente também tem que falar dos impactos causados, né, por empresas e indústrias nos territórios em que a gente vive. Né? No caso de Seropédica, nitidamente a questão da extração de areia, né, e a questão da instalação, né, aí do aterro sanitário. Né? Então, assim, é um convite, né, uma proposta, não só para os professores de história, mas para os professores de ciências, né, para que a gente discuta meio ambiente de fato, né, concatenado com a realidade do nosso aluno, né, com a realidade das pessoas que vivem nesse território. Né? Então, começar a abordar os impactos que essa população tem vivido, né? Porque é isso, privatiza seus lucros e socializa os prejuízos ambientais. Né? Então, a sociedade precisa responder a isso, precisa estar consciente dessa realidade para responder a isso. Né? Então, assim, agradeço você que ficou até aqui, vou encaminhando para o encerramento. A gente tem outras aulas, né, que você pode acompanhar, né, a história de Itaguaí, a história de Queimados, a história de Nova Iguaçu, a história de outros municípios que são ministradas por outros professores. Obrigada por ter acompanhado até aqui, né? Faço mais uma vez um reforço para que leia o texto original, tá bom? Que vai estar disponível gratuitamente, né? Em PDF, então acompanhem por lá. E muito obrigada, até a próxima.